Bailarina de 7 anos fazendo variação de esmeralda. É bom? É ruim? Talentosa? Precoce? Fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre especialização precoce na dança e suas implicações na carreira do bailarino. Eu sou a Tamiris Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse canal que tem conteúdo técnico, tem humor, tem vlog, tem review sobre séries e filmes e etc. Mas também tem muito conteúdo reflexivo sobre dança, sobre carreira, sobre preparação física e sobre balé. Se você gosta de vídeos assim, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo fresquinho. Então vamos lá discutir esses pontos. Apareceu pra mim, rolando nos feeds das várias redes sociais, o vídeo de uma menininha de 7 anos chamada Ilinca Bendeac, da Romênia, fazendo uma variação de esmeralda muito precisa. Aí, antes de mais nada, eu coloquei esse vídeo lá no meu Instagram, coloquei uma caixinha de pergunta e eu perguntei para os professores que me seguem o que eles achavam daquilo. E aí eu resolvi comentar um pouquinho sobre. A caixinha foi respondida pela grande maioria por professoras e professores de dança. Então eu acho que é interessante também para você que é professora, para você que quer se tornar professor, que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse tipo de conteúdo. Até porque são justamente os professores, principalmente as professoras de baby, que acabam lidando com essa faixa etária em específico. Pega criança de 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos, 9 anos, 10 anos. Então acompanha todo momento de fase de desenvolvimento motor de uma criança. E aí a maioria esmagadora, dessas professoras que comentaram lá na minha caixinha, que eu vou deixar aqui espalhado algumas respostas para vocês verem quais as opiniões que elas acabaram dando. Algumas são formadas por Royal, outras são Taganova, outras são professoras há muitos anos, enfim, tem de vários tipos de coisa, várias observações, mas a grande maioria disse que ela é sim uma menina linda dançando, tecnicamente muito bem, mas que é muito precoce por vários motivos. E um dos motivos também é a própria escolha da variação. E aí eu fui atrás do perfil da Ilinca. Eu olhei os vídeos dela e tudo mais. Ela é uma criança que ela tem competido bastante. Então a menina com 7 anos já vem participando de várias competições. E ela é uma menina que tem muita facilidade. Então ela é elástica, tal, ela é expressiva e tudo mais, o que é ótimo. Mas aí fica o questionamento. Será que vale a pena investir tão cedo? Ou será que ela vai continuar a carreira? E aí, para ilustrar isso, eu trouxe um artigo científico, olha o nível, que foi feito no ramo da educação física, que é a minha área de formação, que fez uma revisão bibliográfica lá em 2013 sobre as consequências da iniciação esportiva e especialização precoce. E aí o artigo define que a preocupação é que a exigência no nível da profissionalização precoce gere problemas como estresse, lesões, falta de convívio social, abandono por esporte da saturação, frustrações ou não aceitação às derrotas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Às vezes não é uma escolha da criança, às vezes é uma exigência do professor ou treinador, ou até mesmo da família. E aí eu separei alguns tópicos para a gente poder refletir e colocar em pauta nas escolas que vocês trabalham, nas escolas que vocês fazem aula, para a gente poder entrar nessa discussão que eu acho que ela é muito importante, ainda mais hoje em dia que a gente tem rede social para ficar empurrando conteúdo para as pessoas, e isso vai gerando também até uma ansiedade para as meninas dessa idade de querer ser igual a Ilinca, por exemplo. Primeiro tópico que eu queria falar é em relação à diversão. No primeiro momento, é divertido. Gente, quando a gente é criança, a gente quer fazer tudo, porque tudo é divertido. E aí, a gente ama fazer macaquice. Se a professora fala pra gente colocar a perna aqui, a gente coloca. Se a professora fala pra gente dar cambalhota, a gente dá cambalhota. Tudo é uma eterna brincadeira e fica gostoso no primeiro momento. E também é muito fácil pedir pra criança fazer esse tipo de macaquice. Então, ela é molinha, fala pra ela dar uma estrelinha de cabeça pra baixo, de não sei o que, de colocar... Blá, blá, blá. É normal, é possível fazer isso. E às vezes muitos professores acabam explorando isso.
E que por um lado é ruim, né? Porque sabe que a pessoa tem essa facilidade, sabe que a criança está fazendo aquilo e vai jogando matéria, vai jogando coisas para ela fazer e ela vai fazendo porque é divertido e porque é fácil, não como fazer. Vocês entendem? E fora que a criança também não tem filtro, né? Então ela começa a receber um monte de matéria, um monte de passo e tal, e às vezes aquilo nem é para a idade dela. E aí é que eu acho interessante a gente pedir a opinião e a observação dos pais. Por quê? Os pais sabem quando uma criança está cansada. Os pais, eles acabam percebendo se a criança está um pouco desgastada. E às vezes os pais, eles são os únicos que podem realmente frear um pouco esse superuso, né, da criança. E isso eu tô falando dos pais que ainda assim não sabem, né, como é que é, porque tem alguns pais também que entram na mesma pilha, gente. É só vocês verem aí o Dance Moms, que aquele povo ali é todo mundo louco, todo mundo precisa de terapia. Mas quando a gente fala de diversão, existe uma linha tênue entre você jogar para experimentar e você jogar e exigir aquilo com perfeição e tudo mais. Então, às vezes para uma menina de 7 anos, por exemplo, fazer fouetê. Pra que fazer fouetê em coreografia? Ela pode brincar se ela quiser, num momento assim para experimentar, ainda assim com ressalvas, mas pra que colocar um fouetê em coreografia, por exemplo? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que nessa idade, né, de 7 anos ou até abaixo de 7 anos, a criança ela não tem consciência do que ela quer fazer, gente. Ela, às vezes, ela não quer levar aquilo como esporte, ela não quer levar aquilo pra vida. Porque se você coloca para uma criança o que você quer ser como crescer, ela vai querer falar que ela vai ser astronauta, professora, bailarina profissional e também arquiteta. Então, não está definido se é aquilo que ela quer fazer ou não, né? Às vezes até alguém coloca na cabeça da criança, você vai ser bailarina, você tem talento. E aí a menina começa a falar, eu quero ser bailarina. E no fundo, às vezes ela não quer isso. E pensando em pedagogia e em desenvolvimento motor também, às vezes não vale a pena você querer incentivar coisas tão difíceis. Por quê? Porque ela ainda está num processo lúdico, principalmente abaixo de 7 anos. Abaixo de 7 anos você não tem toda a estrutura muscular formada, você não tem toda a sua articulação formada. Então ela faz porque ela é literalmente molinha, né? Os ossos ainda não se fecharam totalmente, então ainda existe uma mobilidade. Então não é interessante você aplicar algumas coisas mais técnicas. Por isso que o Baby Class é tão importante ser muito bem feito, não é só ficar fazendo plié e bracinho e tudo mais. Tem toda uma questão pedagógica envolvida no Baby Class que às vezes eu sinto que essas situações elas acabam passando um pouco do limite. Porque eu vim de uma escola de formação de que a gente não aceitava crianças abaixo de 7 anos. Período de formação. Se você quer formar um bailarino clássico, ele precisa minimamente ter as suas, né, que a gente chama epífises ósseas bem fechadinhas. E isso só acontece a partir dos 7 anos. Então, a iniciação de balé clássico, de fato, ela é feita, em média, né, pelas escolas a partir dos 7 anos, porque já existe estudo sobre desenvolvimento motor quanto a isso. Se você está aprendendo balé abaixo de 7 anos, ou você está numa escola que não respeita esse processo pedagógico, ou você está num processo de iniciação precoce, ou você está fingindo que você está aprendendo balé, porque não tem como você aprender balé de fato com menos de 7 anos, porque você não tem estrutura, galera. É a mesma coisa de você querer construir um prédio de 30 andares se você tem uma viga de papel. Mas é óbvio, né, que com menos de 7 anos você pode trabalhar outras coisas dentro do processo de ludicidade, que a gente fala do lúdico, lateralidade, coordenação motora, musicalidade. Tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma aula de Baby Class. Não necessariamente fazer pliés em quinta, terceira posição. Rola um port-de-bras? Rola um port-de-bras. Rola uma princesa e tal. Uma coisinha de florzinha. Mas balé, tandi, andeor, lá esticado, muito na ponta, passê, é muita coisa para uma criança. E quando a gente pega uma pessoa que é mais molinha, né, que tem essa facilidade, entra no terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Que às vezes os professores acabam utilizando apenas o aspecto físico daquela criança e acabam empurrando coisa. Então, vai fazer o solo para a menina e aí a menina faz lá a perna aqui na segunda
e aí ela sustenta lá no solo e solta. Ou ela faz, sei lá, a menina tem facilidade para fazer espacate, coloca ela para fazer espacate no meio do negócio e tal. Às vezes não tem muita lógica, às vezes você quer mostrar uma destreza física ali que, pra mim, particularmente, não faz sentido. E eu sinto que quando eles pegam essas meninas muito novas, eles só querem mostrar esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que a dança é muito mais que isso, né? Sem dúvida. E aí vê, por exemplo, que a menina coloca lá a perna na orelha, tem um arabesque de 180 graus, aí quer fazer grand fouetté, aí quer fazer não sei o quê, aí quer fazer umas matérias assim que não é pra idade, não faz sentido, e só porque a pessoa tem facilidade, sabe? Acho que a gente tem que valorizar as pessoas que têm um pouco mais de facilidades, né? Às vezes, em grande maioria, são meninas hipermóveis, isso é um ponto muito importante, porque as meninas que são hipermóveis, não só as meninas, mas as crianças que são hipermóveis, não é porque elas são hipermóveis, é que é fácil para elas. Muito pelo contrário. Pessoas que têm hipermobilidade, elas têm mais dificuldade de controlar força, e aí para isso elas são mais suscetíveis à lesão. Então, se você é professor e você vê a sua aluna que é super molinha, você tem que prestar o triplo de cuidado com ela, porque se ela fizer aquele movimento de forma repetitiva, sem um controle muscular, sem um aporte muscular, ela vai se lesionar mais rápido que todo mundo, por conta dessa hipermobilidade, dessa frouxidão ligamentar. Bom, o tópico que as professoras, né, comentaram lá na minha caixinha do Instagram, que eu acho que é complexo demais, que é a questão da interpretação da personagem, né? A Ilinka interpretou uma Esmeralda. Eu lembro que quando eu era pequena, né, quando eu estava no meu período de formação, as professoras elas sempre falavam assim, tem algumas variações que elas só podem ser feitas por meninas mais velhas, por uma questão de maturidade. Beleza, até esse ponto a gente entende, né? Aí chegou no momento em que algumas falavam assim, tal variação não pode porque fulana é pi. E aí a gente chega em algumas variações que tem essa característica de mulheres ousadas, mulheres dissimuladas, mulheres vividas, digamos assim. E aí você coloca uma menina, uma criança para fazer esse tipo de papel, porque simplesmente a menina consegue fazer tecnicamente aquilo. Aí entra a hora que eu fico, dá uma preguiça do povo da dança, porque o povo da dança bate no pé, e que é uma questão de interpretação, de arte, porque nós somos artistas e tal, e coloca uma criança de 13 anos para fazer uma Esmeralda, coloca para fazer Valpurgis, coloca para fazer Cisne Negro. Eu fico louca, porque são papéis maduros, e não maduros de idade, maduro de vivência de vida, gente. No, God! No, God, please, no! 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 Vocês já viram no teatro alguma criança fazendo um papel de uma mulher de 18 anos? Porque você coloca uma criança, e eu já vi vídeo de uma menina de 9 anos fazendo quitre. Preocupa, porque são personagens sedutoras, rebeldes, que a criança, ela não tem esse contato, não porque ela é imatura, mas é porque é uma coisa de vida, ela vai aprendendo isso com o tempo, ela vai aprendendo com a vida esse tipo de situação. E aí fica aquilo de fazer passo por passo. Então tá lá, Esmeralda, que legal, tem que bater a perna no pandeiro, a menina bate a perna no pandeiro, beleza, vamos colocar ela pra dançar. Qual que é o conceito da variação? Qual que é o conceito da história de La Esmeralda? Coloca a menina pra fazer quitre porque ela gira pra caramba. O que é o desafio de quitre? Quem é quitre? O que ela fazia? Qual que era a relevância dela naquele vilarejo, sabe? Acho que falta um pouquinho desse cuidado das escolhas de variação e tudo mais. E aí fica aquela coisa, mas é porque criança não é só fadinha, criança não é só camponesa.
Mas, gente, tem tanta coisa que dá para interpretar, tanto papel que dá para interpretar por aí. Agora virou uma febre que todo mundo está fazendo baile de graduados. Mas beleza, estão redescobrindo variações que foram esquecidas. Porque teve uma época que era só Pássaro Azul, Lafile, Coppelia. Pássaro Azul, Lafile e Coppelia. Agora você tem uma Arlequinade, você tem um próprio baile de graduados, que são coreografias que são um pouco mais tranquilas de fazer no sentido do personagem, porque são coisas delicadas, são coisas inocentes. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa escolher variações que tenham a ver com aquela criança. Se é uma criança tímida, você não vai colocá-la para fazer uma super paquita com 9 anos. A pessoa precisa se descobrir primeiro, ela precisa entender quem ela é para ela poder interpretar. Não é passo por passo. Se for fazer passo por passo, gente, depois vocês começam a reclamar que a dança virou esporte e aí, enfim, outras discussões de outros momentos. Outro ponto importante que aí entra exatamente no meu aspecto como personal, como profissional de educação física, o volume excessivo de treinos. E eu tenho lugar de fala porque eu tenho vindo de um processo de avaliações físicas com pessoas dentro de festival, dentro do próprio festival de Joinville. Eu fiz avaliações físicas lá, tenho feito avaliações particulares e eu tenho pegado bailarinos de todas as faixas etárias. Então eu já peguei aluna de 50 anos, já peguei aluna de 9 anos, já peguei aluna de 13 anos e a grande maioria das meninas mais novas, elas estão com volume de aulas muito alto. Eu vi menina fazendo 20 horas de aulas semanais. É muita coisa, gente. Para uma criança, a criança precisa brincar. Tudo bem, tá num período de formação, ela quer aprender vários estilos e tudo mais. Mas às vezes exige-se uma perfeição daquela criança dentro daquelas 20 horas que ela não dá conta porque ela tá cansada. A gente esquece que a criança está na escola, a gente esquece que a criança tem amiguinhos. Tudo bem, tem as amiguinhas do balé, mas, cara, a gente precisa sair um pouco dessa bolha da dança em todo momento. Então, tem meninas que fazem 4 aulas seguidas de dança. Aí ela aquece, faz a aula. Tem 5 minutos para engolir um iogurte. Aquece, faz outra aula. Aquece, faz outra aula. Nessa última aula aqui, gente, ela tá dando a alma dela, porque ela não tem mais corpo, ela não tem mais nada. E aí, quando ela chega com 15, 16 anos, ela tá completamente esgotada. Esgotada fisicamente, esgotada mentalmente. Algumas acabam até desistindo da carreira, porque ela pensa assim, nossa, será que dançar profissionalmente é ficar fazendo aula o dia inteiro? Sendo que não é assim, existe um período de descanso, existe uma organização, mesmo que ainda não seja o ideal, aqui no Brasil principalmente não é o ideal a organização da rotina de companhias, mas ainda assim tem um período em que as pessoas simplesmente ficam olhando um pouco pro teto, porque o corpo precisa recuperar. Fazer 4 aulas seguidas, gente, é bizarro. E aí quando pegam essas meninas de 7 anos, 9 anos, que são talentos, né, descobertas, elas ainda têm mais as horas de ensaio, e aí elas acabam com 30 horas semanais, e é muita coisa para uma criança. Nem um trabalhador CLT consegue fazer tudo isso, gente. Existe uma coisa de questão sanitária mesmo, de você preservar a infância daquela menina, daquela criança. E aí, né, culmina no próximo tópico que eu quero falar, que são as lesões, né? Uma pessoa que fica 30 horas semanais fazendo dança, é humanamente impossível que ela não se lesione. E eu não falo nem lesões tipo, torceu o tornozelo, quebrou não sei o quê, porque essas são lesões que elas vêm de movimentos mais pontuais. Mas a maioria esmagadora acaba tendo lesões por uso excessivo, né? Então, um desgaste de cartilagem, uma tendinite, uma bursite. Tudo isso é possível de acontecer para uma menina que às vezes nem entrou na menarca. A menina nem menstruou e já tem lesão. Nem menstruou e já tem que fazer cirurgia de joelho.
Cara, como que isso não é um indicativo, gente? Como que as pessoas acham que isso é normal? Ah, mas é porque ela tem talento, tem que investir. A partir do momento que a criança se lesionou, ela já... aquilo não tem mais volta, sabe? A pessoa consegue recuperar a função, mas é como se fosse um vaso quebrado. Você vai ter sequelas daquilo, você vai ter compensações daquilo. E para uma criança que ainda está crescendo, está em fase de crescimento, ainda tem muita coisa para viver, eu acho muita judiação, é muito cansaço, é muita cobrança, é muito final de semana que você não pode brincar com seus amigos, e aí acontece uma lesão, e enfim, fica a pressão dos professores. Ah, mas ela é criança, ela recupera rápido. Não é bem assim, cara, não é bem assim. A gente tem que pesar muito na balança se vale a pena. E aí, né, entra em mais um tópico, né, que é muito importante, muito importante. Eu acho que é um dos segundos mais importantes quando a gente fala de desenvolvimento infantil, que é a questão da própria maturação, né? Quando a gente fala de maturação óssea e sexual, a gente não fala da sexualidade num ponto negativo. A gente fala da questão dos hormônios, a gente fala da questão do desenvolvimento da pessoa, que muitas vezes acaba gerando inúmeros distúrbios, como, por exemplo, a menorreia, como, por exemplo, a tríade da mulher atleta, né? Que é quando a gente vê assim, ah, mas só meninas da ginástica não menstruam. Tem muita bailarina que não está menstruando, né? Por conta desse excesso de atividades, né? Eu tive uma aluna, né? Na verdade, ela ainda tem, que ela começou a treinar comigo. Ela não tinha menstruado ainda, ela tinha 14 anos. Eu conversei seriamente com ela, a gente readequou totalmente a rotina dela, tanto na questão dos treinos de fortalecimento, quanto na questão dos descansos. Eu pedi para ela criar janelas no descanso, pedi para ela dar uma revisada na alimentação dela, e aí, graças a Deus, com 1 mês e meio, ela já começou a menstruar, ela iniciou o processo de menarca, que é extremamente importante por conta, gente, dos hormônios. E quando eu falo hormônios, não é TPM, não é cólica nem nada disso, é questão de saúde. Existem alguns hormônios que eles são indispensáveis no desenvolvimento, indispensáveis. E aí, com a menarca, você faz esse processo natural, né, de desenvolvimento, e que é muito importante. Então, se uma criança demora para menstruar, se é uma criança que já está com indícios de tríade da mulher atleta, isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que a média de menstruação é ali entre os 10 anos, 12 anos. Então já começa a ver se a sua filha tem algum... se tem acontecido alguma coisa com ela para não dar problemas maiores, assim. Acho que a saúde é acima de tudo, gente. Carreira a gente corre atrás, saúde tem que ser prioridade. Só para contextualizar também, para vocês não ficarem em dúvidas, eu trouxe, né, a definição do que é tríade da mulher atleta, porque eu acho que é importante vocês saberem também, porque eu joguei aqui um pouco no ar, mas eu acho que é importante vocês saberem. E ela é o seguinte, ela é composta por 3 síndromes ao mesmo tempo, por isso que é tríade da mulher atleta. Disfunção menstrual, seja a menorreia, que é a ausência de menstruação, ou irregularidades no período menstrual e ovulatório. Então a criança está começando a menstruar, mas ela tem distúrbios deixa muito irregular, tanto na questão do fluxo, quanto na questão dos dias, quanto na questão da frequência. Baixa densidade mineral óssea, que para um bailarino é fundamental, porque é uma condição de perda de massa nos ossos, que acontece de forma gradual e pode evoluir por uma osteopenia. O que é uma osteopenia? Desgaste ósseo, sabe? A osteopenia, ela é como se fosse, sabe, isopor? Quando a gente começa raspando e aí ele começa a ficar esponjoso. A osteopenia é como se o seu osso ficasse no isopor. Ele começa a ficar mole e aí ele vai perdendo superfície e ele vai afinando e aí você não tem estrutura, sabe? O que eu falei do prédio. Um pouco que você construiu na sua infância, se você tem uma baixa densidade mineral óssea, você está mais propenso a lesões de impacto. Então, pode ter quebra de ossos muito mais facilmente, né?
Então é muito perigoso. E também a baixa disponibilidade de energia com ou sem transtorno alimentar. Ou seja, a menina, além de sentir fraqueza, né, ela pode sofrer de algum distúrbio alimentar, seja a bulimia, anorexia, enfim, todos esses distúrbios alimentares que, né, a gente infelizmente conhece bastante. Mas felizmente, né, porque isso quer dizer que está um pouco mais no âmbito. E também a questão do transtorno de imagem, né, a menina que está lá magra e se acha gorda, ou a menina que está gordinha e está se achando o máximo, sendo que às vezes ela está com alguma doença. Outro tópico também importante, né, esse vídeo está ficando bem longo, mas eu acho que ele é bem pertinente, é sobre a questão dos problemas psicológicos, né, que isso acaba desencadeando, que foi o que eu falei lá no começo do vídeo, da menina, ela tá há tanto tempo vivendo isso, ela tá com tanta carga em cima disso, que ela simplesmente entra em processos de burnout, entra em processos de ansiedade, de depressão, de autocobrança, enfim, vários processos que são decorrentes dessa profissionalização precoce. Mesmo quando a pessoa não tem profissionalização precoce, na dança existe muito problema psicológico, muito distúrbio, seja alimentar, seja, enfim, ainda mais com a internet, que a criança vê vídeo de Maria Coreva girando 30 zilhões de piruetas, a Sagioro sendo contratada, tipo, novíssima, e aí a menina fica, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer igual. Isso gera uma ansiedade horrível, isso gera diversos transtornos. Então, acompanhamento psicológico para essas meninas que são precoces devia ser, tipo, o top 2, assim, descanso e acompanhamento psicológico. A menina come e faz acompanhamento psicológico. Ela vai estudar e ela vai fazer acompanhamento psicológico. Ela vai fazer aula e ela vai fazer acompanhamento psicológico. Ela vai treinar, mas ela vai fazer acompanhamento psicológico também. Então, é muito importante. Até porque tem um exemplo, né, que algumas bailarinas mais velhas vão saber, mas algumas novas não conhecem, que tinha uma bailarina, né, ela tinha um olhinho mais puxadinho. E assim, ela era a maior promessa da época. Ela era incrível. A menina dançou cisne negro com não sei quantos anos de idade, sei lá, tipo 14 anos de idade. Ela fez bem, fez com personagem. A menina era incrível, perfeita, maravilhosa. E sabe o que ela fez? Ela largou a dança e foi fazer medicina. Simples assim. Simples assim. Ela decidiu, de uma hora para outra, que ela não ia mais dançar e ela ia focar na medicina. E se você entrar no Instagram dela, ela está lá falando de medicina. O nome dela é Miko Fogarty. Ela era incrível, mas ela simplesmente largou, porque ela estava extremamente cansada, gente. Imagina o tanto que essa menina sofreu de pressão por conta dessas facilidades, desse talento que ela tinha. E foi um talento desperdiçado. Fora a galera do Dance Moms, né? Porque Dance Moms é uma série que eu acho que se eu fizesse um react dela, nossa, sei lá. Inclusive, comenta aí, vocês querem um react de Dance Moms? E bom, e o último tópico que tem a ver, mas às vezes não tem tanto a ver, mas eu acho interessante comentar, quando a gente pega exemplos de atores mirins, né, que não tiveram acompanhamento psicológico, não tiveram pais que percebessem as necessidades da criança, a gente vê que as crianças foram um pouco malucas da vida, né? Então, quando a gente vê pra galera millennial, Macaulay Culkin, o que aconteceu com Macaulay Culkin, o que aconteceu com Lindsay Lohan, o que aconteceu com a Demi Lovato, com a própria Larissa Manoela, tudo que ela tá sofrendo com os pais e tal, dos pais ficarem em cima, né? Então, teve muito incentivo, teve muito investimento, mas teve muita consequência. Fora alguns outros casos, né, que eu nem vou citar, mas que a gente sabe que acontece de atores mirins que simplesmente não cresceram, né, porque, enfim, vieram a óbito por inúmeros motivos. Então, pra vocês verem o quanto que isso é complexo quando você coloca isso na cabeça de uma criança, né. Mas a gente também tem que levar os bons exemplos, né, então a gente vê grandes bailarinas como a Sagioro, a Mayara Magri, a Letícia Dias, que foram meninas que foram
incentivadas, foram, enfim, tinham tudo, investiram, mas elas também tinham uma estrutura muito boa, né? Eu acho interessante falar da Saggioro, porque a Saggioro sempre fala sobre saúde mental e o quanto que isso é importante, então antes de vocês quererem serem contratadas pela Ópera de Paris, sigam o exemplo da Saggioro, busquem ajuda, busquem profissionais, façam terapia, preparem o corpo e deixem bem claro se é isso que vocês querem para vocês, mas saibam das consequências, porque não é fácil. Então é isso, meu povo. É um assunto denso, é um assunto polêmico, mas eu queria que vocês comentassem também, né, o que vocês acham sobre isso, né, se já aconteceu com vocês. Agora no final do vídeo eu vou deixar outros relatos que eu recebi lá no TikTok de meninas que foram influenciadas e hoje simplesmente elas tiveram burnouts mentais, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o quanto que é um assunto que parece que não tá perto, mas tá logo ali, tá do nosso ladinho. E às vezes a gente negligencia, né? E se você gostou desse vídeo, né, desse tipo de conteúdo, não esquece aqui de compartilhar, de se inscrever no canal, né? Que tem gente que passa aqui e não se inscreve, já se inscreve agora. Vai. Porque toda semana tem vídeo novo. E tem vídeos de várias formas, gente. Tem vídeo divertido, tem vídeo sério, tem vlog, tem de tudo. Então, aproveita aí, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo, tá super legal. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo e se cuidem.